paz do Senhor, crianças! Bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Influenciar Infantil. Hoje iremos ouvir uma linda história bíblica que se encontra no livro de Ester, capítulo 1. Preste muita atenção. Era uma vez um rei chamado Assuero. Esse rei era muito poderoso e rico, dominava toda a Pérsia. Esse rei, certa vez, resolveu fazer uma grande festa, convidando assim nobres e oficiais. Durante a festa, ordenou que chamasse a rainha Vaste. Vaste, que era uma mulher desobediente, não quis ouvir a voz do rei. O rei ficou furioso e expulsou Vaste do castelo. O rei tomou conselho e os conselheiros reais falaram para ele assim, que ele deveria procurar outra rainha. Passados-se os dias, o rei ordenou aos seus oficiais que fossem buscar em todas as cidades moças lindas, inteligentes e formosas, que dentre aquelas moças ele iria escolher sua nova rainha. Lá em Suzã vivia uma jovem chamada Radassa. Radassa era judia, também órfã de pai e mãe. Quem cuidava de Radassa era o seu tio, chamado Mardoqueu. Quando Mardoqueu ouviu o novo decreto do rei, aconselhou Radassa que não revelasse suas origens e que mudasse o seu nome para Ester. Então, assim, essa linda jovem foi levada junto com as outras até a presença do rei. Quando o rei conheceu então Ester, se apaixonou e fez de Ester a sua nova rainha. Ester, que era uma mulher virtuosa e valorosa, não esqueceu de Deus e buscava assim todos os dias a presença de Deus e seguir os seus mandamentos, mesmo morando no palácio. Certa vez, seu tio Mardoqueu estava à porta do palácio e ouviu 2 soldados planejando matar o rei. Apressado, foi até a sua sobrinha e contou tudo. Ester então foi à presença do rei e contou que tinham 2 oficiais tramando a morte do rei. O rei ficou enfurecido e ordenou que esses 2 soldados fossem mortos, ficando assim grato a Mardoqueu. Passados-se os dias, o rei resolveu promover um oficial chamado Amã. Amã então se envaideceu, deixou orgulho entrar no seu coração e achava que era melhor do que todo mundo. Passados-se os dias, o rei perdeu o sono. Ficou aflito e não conseguia dormir. Pediu que um dos seus servos contasse histórias que tinham acontecido no reino. Então, o servo lembrou o rei do homem chamado Mardoqueu, que salvou o rei de ser morto pelos seus oficiais. O rei, então, voltou a dormir tranquilamente. No outro dia, chamou Amã e perguntou a Amã o que ele deveria fazer para honrar um homem que ele queria agradar. Então Amã, achando que era para ele, sugeriu ao rei que colocasse o anel real do rei nesse homem, que colocasse vestes reais nesse homem e que colocasse esse homem em um cavalo e ordenasse o seu melhor servo que passeasse com esse homem por todo o reino e que todos vissem que Deus se alegrava da presença daquele homem. Então, assim, o rei mandou Amã fazer com Mardoqueu. Mardoqueu teve que fazer tudo o que ele sugeriu para Mardoqueu. Colocou Mardoqueu no cavalo e levou ele passear por todas as terras do rei. E com isso, Amã ficou enfurecido ainda mais com os judeus e com a vida do Mardoqueu. E começou a planejar a morte dos judeus e a morte de Mardoqueu. Amã, em um plano, convenceu o rei que o povo judeu não adorava e era inimigo do rei. Então, ele fez um decreto que todos aqueles que não se prostrassem perante ao rei
deveriam ser mortos. O povo de Deus ficou entristecido. Pelas ruas se ouviam os judeus chorando. Mardoqueu, quando ouviu isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de cinza na porta do palácio. Sua sobrinha, quando avistou ele daquele jeito, ficou com o coração apreensivo e ordenou que um dos seus servos fosse ao encontro do seu tio e perguntasse o que estava acontecendo. Então Mardoqueu contou ao servo da rainha tudo o que Amã tinha planejado contra ele e contra o povo de Deus, e pediu que a rainha intercedesse junto ao rei pelo seu povo. Quando o servo voltou e contou para a rainha, Esther ficou muito triste e apreensiva, porque fazia 30 dias que o rei não chamava mais Esther para entrar na sua presença. Então, falou para o seu servo levar um recado para o seu tio, que o seu tio deveria convocar todos a jejuar e orar pela vida de Esther, que mesmo ela não sendo chamada e correndo o risco de morrer por entrar na presença do rei sem ser convidada, Esther iria cumprir aquilo que ela foi chamada. Esther entendeu qual era o propósito dela estar lá junto da presença do rei. Então assim Esther fez. Ela e suas servas oraram, jejuaram, buscaram a presença de Deus. Um belo dia, Esther vestiu a melhor roupa, colocou as melhores joias, passou o melhor perfume e entrou no átrio do rei. Quando o rei avistou a sua bela rainha, seu coração se encheu de amor e de lembranças por Esther, e ordenou que ela entrasse levantando o seu cetro de ouro. Quando Esther entrou na presença do rei, tocou o seu cetro. O rei lhe perguntou: "Por que te afliges, minha rainha? Pede-me, que te darei até metade do meu reino." Então Esther pediu ao rei que, se fosse do agrado do rei, ele estaria sendo convidado para um banquete, juntamente com Amã, na presença da rainha Esther. Então o rei ficou com o coração alegre e aceitou o pedido da sua rainha. Esther preparou o melhor banquete para o rei e para o seu inimigo. Quando o rei chegou juntamente com Amã ao banquete da rainha Esther, Esther prontamente pediu ao rei que poupasse sua vida e a vida do seu povo, revelando assim as suas origens, dizendo que ela era judia e que seu nome era Hadassah. Então o rei perguntou: "Quem é que te quer fazer mal, Esther?" Esther falou: "É Amã que é a minha morte e a do meu povo." O rei ficou tão enfurecido com Amã que ordenou que ele e toda a sua família morressem enforcados, na mesma forca que ele tinha planejado para matar Mardoqueu. Então assim, o rei, como não poderia voltar o decreto, fez com que todos os judeus naquele dia pudessem lutar contra aqueles que tentassem matar eles. E esse dia ficou conhecido como o dia de Purim, que significa sorte. Depois disso, o rei honrou a vida de Mardoqueu, fez dele um dos seus oficiais e conselheiros, e rainha Esther foi chamada como mãe da nação. Linda história, né, crianças? Hoje nós temos que seguir o exemplo da rainha Esther. Por mais que a gente viva no mundo, em palácios, não devemos nos contaminar e nem ter vergonha de onde vimos. Nós somos cristãos e devemos pregar a palavra de Deus para os nossos amigos, na nossa escola. E não devemos nos calar, porque temos que ter a certeza que mesmo nos dias maus, o Senhor vai nos guardar. Fiquem na paz e até mais!